Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Tudo bem com vocês? Como vocês estão, meus amigos? Boa noite, Leandro. Boa noite, Maria. Boa noite, Marcela, Pablo, Luciano. Todos bem-vindos. Muito boa noite. Boa noite, Tiago. Tudo bem com vocês, meus amigos? Sejam bem-vindos a mais uma live. Boa noite, Maria, tudo bem? Hoje, uma live muito especial, com uma participação muito especial. Acho que vocês já viram aí, né? Hoje vamos ter participação da nossa querida nutricionista. Estou aqui arrumando já tudo para ter aqui no nosso briefing. Tudo bem, Tiago? Hoje nós vamos ter aí a doutora Cibele, nutricionista que sempre faz as lives de sexta-feira com vocês, não é mesmo? E aí, tudo bem? Como vocês estão? Vamos aqui convidar a Cibele. Vamos ver se ela já está aí nos assistindo. Não sei exatamente qual é o perfil que ela vai usar hoje aqui na live, mas acredito que logo mais ela mesma já vai solicitar aí a sua presença. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Digam-me como que andam as coisas. Estamos aí com 2 minutinhos, vamos conversar um pouquinho até os 5. Deixa eu arrumar aqui melhor um pouco. Aí, até máximo 5 minutos para que todos possam estar nos assistindo. Opa, ela entrou aí, ó. Nutricibele. Tudo bem com vocês? Deixa eu convidá-la para ela já entrar aí conosco. Hoje a nossa live, nós vamos conversar aí da importância da suplementação. Tudo bem, Cibele? Boa noite. Olá, tudo bem e você? Tudo bem também, tudo certo, graças a Deus. Boa Tá noite, bom. Thiago. Boa noite, toda a família Solar que está nos assistindo aí. Tudo bem? Cibele, uma honra ter você aí na nossa live. Prazer é Primeira todo vez, meu. primeira vez com você aqui. Prazer enorme a gente conversar aí sobre a linha infantil. Você é Sim, mãe? Você tem filhos? tenho. Eu tenho um filho de Tem. 1 ano e 4 meses. Olha só, 1 ano e 4 meses. E É, o eu, Isaac. Isaac, Sim. e eu tô aí à espera. Faltam 3 semanas. 3 semanas Ai, pra, meu Deus. pra virar pai. Virar pai não, né? Pai eu já sou, né? Mas Sim, pra fazer de tudo que a gente tem que fazer, né? é verdade. Sibeli, eu sei que o pessoal tudo aí já te conhece das lives de sexta, mas caso tenha alguém novo aí, se apresente, faça as honras, entra de vez aí na nossa live. Boa noite, muito prazer a todos que ainda não me conhecem. Meu nome é Cibele, eu sou nutricionista, eu sou aqui de São José dos Campos. Sou formada há 8 anos, trabalho com nutrição clínica. Hoje eu atendo em consultório, atendo aqui em São José dos Campos e atendimento online também, que agora está liberado, né, na pandemia. E Isso. eu trabalho principalmente com emagrecimento, ganho de massa muscular, saúde, melhora de exames, com diabetes, hipertensão, mas com adultos mesmo, né? O meu trabalho principal é com adultos e com esse grupo específico que visa uma melhora da saúde, né? Mas é um prazer estar participando também para falar sobre alimentação e suplementação infantil, que como eu tenho um pequeno, né? Eu também procuro sempre estudar sobre isso e eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto. Certo. E você acabou de falar, você não tem assim muitos pacientes na linha infantil, né? Mais adultos.
Não, eu atendo acho que dois adolescentes, mas já estão por volta de 17 anos ali, que ainda a gente considera adolescente, mas são mais adultos mesmo. As crianças eu acabo indicando para um outro profissional que seja especialista nessa área, né, de materno-infantil. Sim. Mas eu acredito que você consegue se dar conta assim bem de quais são os problemas nessa idade, por que a importância da suplementação, Com a certeza. dificuldade de fazer as crianças comer aquilo que é saudável, aquilo que deve se alimentar. Você deve ser a melhor pessoa para falar para a gente aí qual que é a realidade hoje de uma família normal, com aqueles problemas normais de alimentação, de inserir os vegetais, as frutas, verduras, saladas, né? O que você São me as pode maiores falar para a gente dificuldades, né? assim? O que você pode falar para a gente assim no começo da live do que você entende do que é a normalidade das pessoas que estão nos assistindo aí, dos problemas que eles têm dentro de casa para fazer a criança ter uma alimentação saudável? Eu acho que o primeiro passo é ser exemplo. A criança vai comer o que os pais comem, né? Eu sempre falo, a criança ela não tem o poder aquisitivo de ir no supermercado e comprar um pacote de biscoito, por exemplo. São os pais que compram para essa criança, né? Ou o responsável que compra para essa criança. Então, eu acredito que a maioria dos problemas se deve a isso. A seu exemplo, aos pais comerem alimentos que não são saudáveis, né? E acabam querendo que essa criança coma vegetais, coma comida de verdade, sendo que eles não comem. Então, a criança acaba tendo uma certa dificuldade, principalmente por isso, ao meu ver, né? E eu vejo também outros profissionais falando sobre esse assunto, e eu acredito que seja a maior dificuldade, porque hoje a alimentação a gente procura comer sempre o mais rápido, mais prático, mais gostoso, né? E acaba que para os nossos filhos não, a gente quer dar comida de verdade. A gente se preocupa com isso, quer que eles comam de verdade, comem bem, não fiquem doentes, mas a gente é o exemplo. Então eu vejo essa como a maior dificuldade da alimentação atual. Você acha então a gente pode rotular assim de que o problema não está na criança que não quer comer ou que não gosta, mas sim no responsável que não dá o exemplo para ela. Ao meu ver, sim. Que a gente E precisa principalmente cuidar do adulto antes de cuidar da criança, porque essa criança vai ter esse adulto como referência, né? sim, Então, se você não come bem, não adianta querer que seu filho coma. No começo, nos primeiros anos de vida, ele até vai comer. Então, tem muita gente que fala assim pra mim, ai, quando ele começou a comer, ele comia de tudo. Ele comia até jiló, até quiabo. Hoje ele não quer comer nada. Aí eu falo, mas você come? Ai, não, eu não como. Eu falei, então, ele vai comer o que você come. É você o exemplo. Se você come só hambúrguer, pizza, batata frita e refrigerante, é o que seu filho vai querer comer. Então, eu acredito que uma das problemáticas é essa. só para não ficar para trás, teve uma pergunta aqui que eu não quero deixar de responder da Viva Nutri, dizendo que se pode oferecer o ômega infantil para uma pessoa que tem problemas com cápsulas, né? Que não quer, não, às vezes tem dificuldade de engolir as cápsulas do ômega adulto, e sim, não tem problema nenhum. Pode Com fazer uso certeza. do ômega infantil, sim, que vai resolver o problema. Oswaldo está dizendo, não só no alimento, mas criança copia tudo o que vê. Somos os maiores discípulos. E é isso É aí. verdade. Exemplos, né? Vamos a exemplos. Nós não podemos dar nome aos bois, nem contar o santo, nem o milagre, né? Mas eu conheço ao redor aqui do meu convívio, né? Eu conheço uma Uhum. mãe que ela não gosta de carne de frango. Ela não gosta a vida inteira, não come frango, ela não gosta nem do cheiro do frango. Mas, resultado, o que eu vejo ela fazer em casa, por ela ter um casal de filhos? O que ela faz pelo menos 2 vezes na semana? Frango. Por quê? Eu já indaguei ela, né? Não, por que você não gosta de frango? Por que você faz frango? Já vi ela passando mal com cheiro de frango. Ela falou assim, porque eu não quero para os meus filhos aquilo que eu não vou obrigar eles a não gostar de frango só porque eu não gosto de frango. Então eu vou fazer Exatamente. frango para eles, né? Então esse é Uhum. um exemplo bom. E também tem um outro conhecido, né?
que também a mãe não gosta de peixe, não gosta nem do cheiro de peixe, não deixa entrar peixe em casa. As crianças até gostam, mas só come se for na casa de um tio, de um vô, de uma avó, porque em casa não entra peixe e está decretado. Sim. Então, é, é bem por esse caminho aí, né, que a gente vai. E também tem aquelas coisas que a gente vê assim, de para provar que o exemplo é mesmo o pai, a mãe ou o responsável. Por exemplo, coisas também que eu já vivenciei, inclusive essa semana eu vivenciei isso. O pai estava tomando uma bebida alcoólica, né? E o filho tem 4 anos. Então ele falou assim, mas ele indagou o pai dele, né? Mas por que você está tomando isso? Você não falou que não pode tomar isso, né? Então a criança fala, mas por que só você pode e eu não posso, né? Exatamente. Então aí É por bem aí isso. vai. Até na minha casa, quando eu e meu marido queremos tomar vinho, a gente precisa ter suco de uva em casa, porque a gente tem o hábito de tomar vinho no final de semana, máximo uma taça, né, cada um. E a gente tem que ter suco de uva em casa, porque se meu filho tiver acordado, a gente precisa oferecer o suco de uva para ele, porque ele quer o que está na nossa taça. Sim, Então, assim, desde pequenininho, tem 1 ano e pouco, e ele já quer tomar o que a gente está tomando. Então, é lógico que a gente oferece sem açúcar, né? Um suco de uva integral, de boa qualidade, diluído para ele, mas tem que oferecer. Então, você imagina a criança maior, né? Se ele já sim. entende. Então, as crianças são muito espertas. Eles realmente seguem o nosso exemplo, e se você. Não adianta você falar, você tem que fazer. Não é só o que você fala, mas o que você faz que vale, né? Sim. É, a Márcia Fonseca está dizendo que ela está sem áudio. Gente, tem mais alguém aí sem áudio? Vocês estão nos escutando bem? Eu acredito que sim, né? Se tiver mais alguém aí sem áudio, avisem. E o que que você tem a dizer para a gente, Cibele, da formação? Porque a principal argumento, eu não vou usar a palavra desculpa, mas o principal argumento do pai, da mãe, é assim: ah, ele não gosta disso. Ah, a fulana não gosta daquilo. Não, eu tentei dar uma, duas vezes, não quis. Aí já não tenta mais também, né? Então, como é que vai gostar se só ofereceu uma, duas vezes, né? Mas o que que você tem para falar para a gente da formação do paladar de uma criança? Então, geralmente de 0 a 6 meses só conheceu o leite, mas a gente Sim, sabe que esse paladar começa a ser formado na gestação. Se a mãe comeu exato. muito doce, refrigerante na gestação, o filho também quer, né? Mas não vou te atravessar. Fala aí pra gente. O paladar da criança, ele começa a ser formado a partir do final do terceiro trimestre de gravidez, do segundo trimestre de gravidez. Então, ali a criança já começa a sentir o sabor dos alimentos. Então, se uma mãe que consome muito doce, muito refrigerante, muita comida industrializada, essa criança vai sentir o sabor. Da mesma forma que se essa mãe consome mais alimentos naturais, comida saudável, de verdade, essa criança também já vai estar mais adepta a esse sabor, né? Já começa aí. Outra coisa, o leite materno. Então, o leite materno também tem sabor. Por que que é tão diferente uma criança que consome a fórmula infantil da criança que consome o leite materno? Porque a fórmula infantil só tem um gosto, né? Ela só tem aquele mesmo sabor durante todo o período que a criança for tomar. Agora, o leite materno, ele tem o sabor do que a mãe come. Então, da Sim, mesma forma, essa mãe, ela deve se alimentar com uma alimentação variada, de todos os tipos. É lógico que tem um alimento ou outro que a gente não gosta. Eu também tenho um outro alimento que eu não gosto. O problema é não gostar de tudo. Ah, eu não gosto de nenhuma fruta, de nenhum legumes, de nenhuma verdura. Eu só como batata. Qual legumes você gosta? Batata e mandioca. Fala, gente, esse não vale, né? Então, então tem desde essa primeira parte, mesmo antes da criança começar a se alimentar, o paladar dela já está sendo formado. Então é de extrema importância que essa mãe cuide da alimentação, né? Ela coma de uma forma mais variada, que ela melhore a qualidade da alimentação dela, para que essa criança tenha mais acesso aos sabores, para quando ela começar a se alimentar, ela não ter essa restrição, né? Alimentar que acontece com muitas crianças. E sobre provar os alimentos, eu sempre falo que tem que ser pelo menos 10 vezes. Tenta pelo menos 10 vezes. Ofereceu grelhado, não gostou? Oferece cozido. Ofereceu cozido, não gostou? Oferece assado. Não gostou assado? Oferece misturado com outro tipo de alimento. E vai tentando fazer.
forma de bolinho, faz forma de hambúrguer. Usa a criatividade. No Google, a gente tem zilhões de receitas, né, de formas de fazer as coisas. Então, tem que ter criatividade e oferecer sempre mais de uma vez. Pelo menos 10 vezes para essa criança de formas diferentes. E vai ter realmente um alimento ou outro que ela não vai gostar. Isso é normal. É comum a gente não gostar de tudo, né? Não precisa gostar de 100% dos alimentos. Mas Sim. se essa criança não gosta de nada, também tem alguma coisa errada, né? Então, essa criança vai começar a ter deficiência de nutrientes devido ao consumo alimentar muito baixo, né? Muito restritivo. Então, se come só a mesma coisa sempre, né? Sem falar em miojo, né? Que é um alimento que me dá palpitação saber que criança come. Esse Que não aí é o devia ser campeão. comido por ninguém. Sim. Eu sempre Mas, falo aqui nas lives, não sei se você já escutou, mas eu sempre falo da diferença entre alimento e produto alimentício, né? sim, Alimento é uma coisa, produto alimentício é outra coisa. Eu vou pedir aqui, porque você está falando e eu estou de olho aqui, de ouvido no que você fala e de olho aqui no chat. O uhum. Oswaldo enviou uma pergunta, só que não deu para a gente entender muito bem. Eu vou pedir para ele repetir a pergunta, porque ele escreveu assim: muitos psicólogos afirmam que uma criança que recebe mais que 100 mil, não. Aí eu não entendi. Aí tem três pontinhos. Acha que essa vai dizer sim? Quando? Oswaldo, por favor, ficou um pouco esquisito a sua pergunta. Manda pra gente de novo. A Vivanutra está indagando por que a Ecobé não tem vitamina C para bebê. Na verdade, a Ecobé ainda não tem nenhuma linha específica para bebê, né? Isso eu acredito que deve estar no rastreio aí da doutora Luísa, da equipe que faz as formulações, tá? A gente tem a partir de 2 anos. Isso. Ver se tem mais alguma pergunta aqui. Boa noite, doutor. Boa noite, doutora. Jande aqui de Maceió. Muito boa noite, Jande. Seja Boa bem-vindo. noite. A criança que já é gordinha, existe algum suplemento na Colbert indicado para ela? O que você diz aí, Sibeli? Para resolver a questão do ganho de peso, não, né? Os suplementos eles são para ajudar uma deficiência de vitamina, né? Então, para Isso. melhorar, por exemplo, a imunidade da criança, uma criança que precisa de nutrientes, né? Mas a criança está acima do peso por um excesso de macronutrientes, não de micronutrientes, né? Então, Exatamente. esse excesso de macronutrientes que pode ter causado essa gordura em excesso, né, dessa criança e precisa ser tratada da alimentação. E a suplementação é um plus, né? Da alimentação da criança e não vai ajudar na perda de peso. A gente tem alguns suplementos para adultos que ajudam a acelerar o metabolismo, a melhorar a compulsão por doces, né? Mas para a criança, não, que essa não é a intenção, né? A criança você precisa estar alimentando ela e educando a alimentação dela desde de cedo e para evitar esses transtornos aí de ganho de peso ou até mesmo de desnutrição também, né? De baixo Hoje peso. em dia são vários os vilões aí para criança gordinha, né? Começa que assim, tudo é uma balança. Existe o que entra, existe o que sai. O que entra Sim. tá errado e ultimamente não sai nada, né? Não, a criança não tem gasto de energia. É só computador, sofá, troca de cama, Videogame. vai da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, né? Nos tempos de pandemia, nem escola não tem mais para correr na hora do recreio, né? Sim. Então, aí não gasta energia e o excesso de macronutrientes que a doutora falou, os mais clássicos, né? Carboidrato, proteína e gordura, comendo gordura errado, proteína às vezes em excesso, carboidrato então nem se fala, né? Sim. Aí, isso aí é o que vai tratar, na verdade, porque assim, às vezes as pessoas colocam uma confiança muito grande no que ela vai tomar e não percebe muito no que ela tem que fazer, né? Sim. Então, eu tomando isso aqui vai resolver o problema. Não, tudo tem que ser em conjunto. Todo Existe mundo quer alguma o coisa? comprimido milagroso, né? A cápsula do É, milagre. Eu vou tomar essa isso. cápsula e vai resolver todos os meus problemas. Existe sim algumas coisas que ajudam, mas elas ajudam. A gente tem que fazer também, né, os outros 50%, né, a nossa parte.
Comprei Ecobé para minha neta, só dei 2 vidros. Hoje ela tá bem forte. Bem forte, bem suplementada. Gostei muito, ela está dizendo. Oi, Mônica, tudo bem? Boa noite, Claudinha de Macapá. Boa noite, Mônica. Sejam todos bem-vindos aí. Eu ia falar mais alguma coisa do que você estava falando aí, mas Você agora acho fala que eu sobre me per... desenvolvimento infantil, sobre a falta de atividade física das crianças, né? E, claro, a falta de comida de verdade, né? Hoje em dia, para se ter ideia, por exemplo, eu tenho alguns conhecidos que eles trabalham numa empresa que vende frios. Então aí a gente pode falar de presunto, queijo, mortadela, iogurte, tudo que é essa parte de frios que vem industrializado, que peito de peru, lombo defumado, iogurte, já falei iogurte, né? Sucos de caixa, enfim. Você acredita que a informação que essa pessoa me deu é que eles nunca venderam tanto na vida deles igual agora, na época de pandemia? Eles estão batendo assim todos os recordes de vendas. Isso quer dizer o quê? As famílias estão em casa, porém elas preferem pedir o que é pronto, né? Elas preferem optar por aquilo que é industrializado. Quando na verdade deveria ser totalmente ao contrário. Você tendo mais tempo em casa, às vezes fazendo um home office, ou se adaptando do jeito que cada um está se adaptando, né? Deveria sobrar Uhum. mais tempo para a gente poder cuidar melhor da nossa alimentação, ou o tema da nossa live de hoje, que é a alimentação das crianças, né? Dessa linha infantil. E eu acabo tendo essa notícia que me deixou triste, né? Que está acontecendo exatamente o contrário. E nós estamos aí na missão, né? Nessa live, quem sabe, conscientizar algumas pessoas. Para você ver como que a falta de tempo é só uma desculpa que as pessoas colocam. É, Elas acabam se sabotando com essas desculpas, né? E a gente vê que não é verdade, né? Que realmente a gente hoje tem a vida, muitas pessoas, né, têm a vida mais tranquila, estão conseguindo trabalhar de casa, mas mesmo assim gastam o tempo com outras coisas. Não investem o tempo na alimentação, não guardam, tipo, eu falo que se você separar no seu final de semana 1, 2 horas para programar a alimentação da semana toda, você consegue. Em 1, 2 horas você assiste 2 capítulos da sua série preferida. Mas você prefere assistir a série do que cuidar da sua alimentação. Então são prioridades, né? A ou gente não melhor, coloca a alimentação assistir a como prioridade. série comendo o Cup Noodles, com a coquinha do lado. Ou um pote de sorvete, né? Que as pessoas amam também, o potão ali. Sibeli, por que que você acha, qual você acha que é a importância? Claro, a gente já falou muitas coisas aqui que é fácil de se detectar que são problemas hoje na alimentação das crianças, mas existem, claro, isso são as exceções, nem sempre é a regra. Existem aquela família que a mãe é preocupada, o pai também, são conscientizados, até a própria criança, quando é assim, ela também é conscientizada, né? Sim. Eu tenho alguns conhecidos aqui que os filhos, um tem 6, o outro tem 4, e até hoje nunca tomaram antibiótico, nunca ficaram doentes, mas também nunca comeram um doce. Se tem aniversário, a mãe faz o doce fitness em casa e leva numa marmita, e na hora que todo mundo tá comendo doce, ela não precisa falar nada. Eles já vêm lá na mesa comer o doce deles, que é diferente, né? É, então, assim, existe as famílias que não são tão antenadas, e existe as que são super antenadas, e as que estão no meio do caminho, que faz certo durante a semana, relaxa um pouco no final de semana. Eu respeito, sou de acordo com todos os ritmos e todas as culturas. Mas por que que você acha que é importante em todas essas 3 etapas culturais de se ter uma suplementação? Por que que só a alimentação hoje em dia não está sendo o 100%, digamos assim, para se garantir
o aporte de nutrientes, minerais, vitaminas? Vai muito também do acompanhamento médico de cada criança, né? Eu acredito assim que a suplementação, a gente faz o básico, né, da suplementação da criança, que seria vitamina D, ferro, cálcio, né? Tem as nutrientes mais essenciais. E aí a gente tem que analisar cada criança em suas deficiências, né? Então fazer exames laboratoriais para saber se essa criança tem deficiências ou não de nutrientes para estar suplementando. Mas a questão da alimentação, a gente não conseguir oferecer tudo que a gente precisa para essa criança, precisa ser analisado. Então, por exemplo, essa família que está naquele nível de que come batata frita todos os dias, é arroz, feijão e bife, e não oferece salada, não oferece nutrientes, o lanche dessa criança é biscoito. Então, é essencial que essa família não suplemente, porque com certeza essa criança não está recebendo os nutrientes, né? Então, é de extrema importância que haja uma educação nutricional ali também, para que essa criança volte, né, comece a se alimentar de uma forma saudável e toda essa família faça essa participe, né, dessa educação nutricional e realmente se alimente de forma saudável, mas a gente sabe que essa criança não está recebendo os nutrientes. Então é de extrema importância que se suplemente, né? Agora a família que está no meio termo também tem essa questão de que durante a semana come certinho, final de semana só come pizza, refrigerante, batata frita. Então a gente também vai encontrar uma deficiência aí nessa criança, porque o nosso corpo não sabe se é sábado e domingo, né? O nosso corpo todo dia é segunda-feira. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. É lógico que a gente tenta viver, né, de uma forma mais tranquila, comer alguma coisa que você goste, né? Eu falo que eu sou contra o terrorismo nutricional, então de vez em quando vai numa festa de aniversário, e se essa mãe também não quiser levar o doce e não fizer parte. Eu acho que assim, o problema das festas de aniversário é que se todo dia a criança come doce, né? Tem criança que come doce, biscoito, bolo, todos os dias. O açúcar faz parte da rotina dessa criança, independente da idade dela, né? A gente sabe que a orientação é a partir dos 2 anos que é liberado o açúcar para essa criança, mas é com sabedoria a liberação, né? E não comer doce todos os dias. Já que pode comer doce, eu vou comer doce de manhã, de tarde, de noite. Eu acho isso completamente errado. Mas se é num aniversário, é pontual, né? Esse consumo for pontual, aí eu não vejo problema. E aí, mesmo a família que come saudável, que tem essa necessidade, né? Esse entendimento de que a alimentação saudável é de extrema importância para a nossa saúde, para se viver bem, para evitar doenças, para ter uma imunidade boa, essa família pode suplementar como uma forma de bônus, né? De realmente estar potencializando os nutrientes que essa criança está recebendo, principalmente porque a gente não sabe a quantidade de nutrientes que tem nos alimentos hoje. Mesmo as verduras, os legumes, né? Acaba tendo agrotóxicos, perdem um pouco de nutriente no transporte até o local que vai ser levado. Então a gente nunca tem 100% dos nutrientes nos alimentos que a gente sabe que são fontes, né? Então por esse motivo também eu acho importante suplementar. Meu filho toma suplementação e eu quero sempre. Ele tem 1 ano ainda, né? Ele toma os suplementos que o pediatra indicou, mas a partir quando ele for crescendo, eu já vou estar iniciando outras suplementações também. E ele come super bem. Então eu acho importante estar sempre prevenindo doenças através dos nutrientes, né? Para que a gente possa não ter que usar a medicação e usar sempre o alimento e os nutrientes, as vitaminas como prevenção mesmo. É, a gente sempre tem que tirar alguma coisa de bom, por mais ruim que seja aquilo, né? Então, assim, se a gente pode, se é possível, extrair alguma coisa de bom desse momento que nós estamos vendo agora com o Covid-19, é que parece que acendeu uma luz assim na cabeça das pessoas de que, nossa, vitaminas ajudam o sistema imunológico. Nossa, a pessoa lá estava suplementada, eu peguei Covid, ela não pegou. Uau, né? Assim, então, Sim. parece que eu espero que ano que vem isso ainda continue dentro da cabeça das pessoas, né? Da importância. Porque às vezes a mãe fala assim, ou o pai, né? Nossa, o meu filho tem problemas de garganta cada 60 dias. Eu acho que ele precisa tirar amígdalas. Não pensa que ele pode ter uma carência nutricional, que talvez o sistema imunológico dele não esteja forte, né, para combater os vírus, as bactérias. Não. O problema está justamente na onde alarma, né, no gânglio que está lá
para proteger a pessoa. Daí vamos lá tirar, pronto, tirou, agora o alarme não vai soar mais, o ladrão pode entrar a hora que ele quiser, acabou o problema, olha só, né? Exatamente. Então, é assim que vai. Eu lembrei o que eu queria falar lá atrás, já até passamos esse assunto, mas eu vou falar. É, a minha mãe, quando ela era bebê, né, quando ela foi começar a fazer uma alimentação fora do leite materno, a minha avó oferecia para ela o que era mais comum naquele tempo, as papinhas, né? Então cozinhava lá uma batatinha, um chuchu, uma cenoura, aí descascava, deixava no prato esfriando, vinha lá com o garfo, macetava tudo assim, depois jogava um caldinho, fazia a papinha, e eu não aceitava essa papinha. E a minha mãe foi tentando, um dia, 2 dias, 3 dias, 10 vezes, 20 vezes. Eu às vezes ia na força, podia acontecer de devolver depois. E foi. Se você pergunta para os meus avós, para os meus tios, como que o Murilo era? Ah, o Murilo era terrível, o Murilo não queria comer de nada. Mas não é, eu simplesmente nunca gostei de alimentos macetados. Até hoje eu não gosto. Até hoje eu não gosto. Eu não gosto muito de purê, de coisas moles assim. Eu prefiro mastigar a minha comida. E tem um sobrinho que é da mesma maneira. Fez a batata em purê, não come. Agora, se for assada, ele come. E também coisa que eu não gosto até hoje, eu não gosto de nada misturado. Vamos supor, se eu vou servir o meu prato, eu coloco arroz de um lado, feijão do outro, carne do outro, a salada do outro, legumes do outro. Se eu me servir de 10, 15 alimentos diferentes, nenhum vai ser em cima do outro. E na hora É. de comer, eu também quero comer separado. Eu quero sentir uma garfada de carne, a outra do chuchu, a outra. Eu quero sentir os gostos separados. Eu tenho vários amigos que tiram muito sarro de mim, mas muito sarro de mim, porque eu falo para eles que eu não gosto de feijão com macarrão, porque eu acho que não tem nada a ver misturar esses dois sabores, né? Uhum. E a minha mãe oferecia para mim justo o quê? Justo que eu não gostava. E até hoje é assim. Então, ela não teve talvez essa percepção de pensar, ah, eu acho que ele não gosta assim, vou fazer diferente. Não. Então, isso aí é uma coisa assim para quem está assistindo, para levar assim para a vida de lição. Às vezes ela gosta, a criança gosta daquele alimento. Ele só está preparado de uma maneira que ela não gosta ou servido de uma maneira que ela não gosta, porque a criança ela Exatamente. começa a comer aqui, ó, com os olhos. Ah, é muito verde, não gosto. Nunca nem provou, mas achou que era muito verde, já fala que não gosta, né? Sim. Tem alguma coisa aí a acrescentar? A gente precisa ter sabedoria, né? Quando for alimentar os nossos filhos. E é o que você falou, assim, antigamente era feito de uma forma, né? Hoje a gente tem vários métodos de introdução alimentar e a gente precisa observar a forma que essa criança se relaciona com o alimento desde cedo, né? Não é só tuchar o alimento para a criança, né? Ah, comer até quando a gente acha que tá bom. Eu aprendi muito na introdução alimentar do meu filho que a criança ela tem muito claro nela o sinal de fome e saciedade, coisa que os adultos perdem. Então, essa É, criança muitas vezes vai comer muito bem numa refeição e na outra refeição ela não quer comer nada. E tá tudo bem, né? Por isso que eu acho importante suplementar também. Porque essa criança, ela tem os sinais dela. Então, você precisa respeitar esses sinais dela. Então, vai ter vezes que ele vai comer muito bem, vai comer tudo que tá no prato. E vai ter vezes que não vai querer comer nada. E isso é normal. Às vezes a gente também acorda sem fome. Às vezes a gente também come só um pouquinho e perde a fome, né? Então a criança também tem isso. A criança não é obrigada a comer o que os pais acham que ela, a quantidade, né, que ela tem que comer. É a quantidade que ela tem fome e saciedade. Se ela está saciada, ela vai parar. Então, um dos sinais para a gente entender é se você coloca a colher para essa criança e ela abre a boca. Se ela não abre a boca, se ela faz não com a cabeça, cospe, é porque ela já está satisfeita. Eu não preciso ficar forçando, eu preciso que ele coma, eu preciso que coma. Eu sei que os pais têm essa necessidade, né, de alimentar os filhos, tem essa ansiedade, né, que os filhos precisam estar super bem alimentados. Mas muitas vezes, se você forçar, essa criança mais para frente pode desenvolver o transtorno alimentar, por exemplo, uma compulsão alimentar ou até mesmo um outro tipo de transtorno, porque não foi respeitado.
Então, a gente precisa entender essa fase de introdução alimentar e respeitar a fome e a saciedade de cada criança, porque elas são diferentes. Se você teve 3 filhos, por exemplo, cada filho é diferente um do outro, né? Porque você fez com um, provavelmente não vai funcionar com o outro. E essa questão de oferecer em texturas diferentes, em formas diferentes, é exatamente o que você falou. Que você gostava dos alimentos, mas não da forma que estava sendo oferecido. Então, é importante respeitar a individualidade de cada um, né? Que nós somos diferentes uns dos outros. Existe algum truquezinho assim para eu saber se a criança ela realmente está satisfeita ou ela que está fazendo um jeitinho que ela não quer comer? É desde cedo, você tem que conhecer a criança. Então, tem criança que começa a bater na bandeja porque não quer mais, joga o prato para baixo, cospe a comida, recusa, fala não. Meu filho, ele falava não desde cedo. Desde de novinho, ele fazia não com a cabeça, assim. E aí eu entendia que ele não queria. Quando a criança é muito novinha, ela não tem essa questão de, eu vou fazer uma gracinha porque eu não quero comer. É quando eles estão mais velhos que isso acontece, né? Sim. Aham. Então, a gente tem que entender e conversar. Eu acho que a conversa é a base de tudo. Explicar para essa criança porque ela precisa comer. Então, explicar o que é o alimento. Acho que o mínimo, né, de educação nutricional a gente precisa ter. Então, se você conversar com essa criança e explicar para ela por que ela precisa comer, olha, o brócolis, ele tem as vitaminas que você precisa para ficar forte. Então, por exemplo, começar falando dessa forma, sabe? O ovo tem tal nutriente que vai te ajudar a ficar mais inteligente. Então, talvez explicar para essa criança o porquê que ela precisa comer aqueles alimentos, faça com que ela pare de recusar só porque ela não quer, ou porque ela não está com vontade, ou porque ela quer comer um biscoito recheado, por exemplo. Então tem essa questão também. Às vezes a criança não quer comer porque se ela não come, o pai oferece outra coisa. Não vai comer comida? Então toma aqui uma mamadeira com leite. Porque não pode ficar sem Aí a comer. próxima vez é óbvio que ela não vai querer comida. Então, então tem tudo isso. Cada criança é diferente uma da outra, né? Então acho É aí que que eu queria respeitar a chegar. individualidade de cada um, mas também ter sabedoria para poder alimentar essa criança de uma forma saudável, sem que ela fique te manipulando com a alimentação, né? Porque as crianças manipulam É o que a mais gente acontece. através da alimentação. Eu conheço um pai que o filho dele, quando fala que não quer mais, ele oferece uma bobagem. Aí, se a criança aceita, ele fala assim: tá vendo? Tá vendo que você quer comer? Você não vai comer essa bobagem, você vai comer a comida. É a maneira dele testar se a criança realmente não quer comer ou se ela está satisfeita. Porque daí, se ele oferecer a bobagem, que é a coisa que ela gosta, né? E ela falar: não, eu realmente tô cheio, aí porque tá cheio mesmo. Ele sempre faz esse teste. Vamos Uma responder boa aqui a tática. Maria Latifi, ela está perguntando assim: pode usar um suplemento por quanto tempo? Precisa ter intervalo no uso de suplementos naturais? Para mim, a pergunta? Responde, depois eu tenho alguma coisa para falar também. Tá. Como eu disse, assim, eu acho importante sempre o acompanhamento com o médico, né, para fazer os exames laboratoriais dessa criança, ver se ela está com alguma deficiência de vitamina. Então, existem 2 tipos de suplementação, né? Uma suplementação para a gente potencializar a alimentação, né, para poder realmente melhorar o aporte de nutrientes, e a suplementação quando essa criança tem uma deficiência de nutrientes. Então, essa suplementação precisa ser de forma efetiva para a gente suprir essa carência nutricional. Então, eu acho importante esse acompanhamento, mas a suplementação, por exemplo, com multivitamínicos, né? Com alimentos, com suplementos que vai melhorar a saúde dos ossos, a saúde. O ômega 3, por exemplo, que é um suplemento super importante para o desenvolvimento, eu acredito que não tem um prazo, não. É só realmente sempre estar acompanhando com um médico, né, para saber como que estão os exames. E eu acredito que não tem problema nenhum de fazer essa suplementação por tempo indeterminado. Porque até os adultos a gente suplementa, né? Então, não teria problema, não, Sim, ao meu ver. eu concordo totalmente com o que você falou, principalmente o ômega 3 é uma coisa para a vida, porque a gente simplesmente. Ah, mas por que que tem que tomar ômega 3 para sempre? Porque simplesmente a gente mora numa região do planeta que a nossa alimentação não é rica em ômega 3. Só por isso. Tem gente que come ômega 3 para sempre, todo dia, mas não é em cápsula. É no alimento da mesa dele.
né? A gente simplesmente está tomando em cápsula porque na nossa cultura os nossos alimentos não são ricos em ômega 3. Quem come, quem você conhece que come salmão 5 a 6 vezes na semana? E salmão rico em ômega 3, né? Porque esse salmão, Sim, salmão de hoje não claro. tem muito. Tem essa É, questão. Acho que é diferente quem mora no Alasca e quem mora aqui no Brasil. Então a gente exatamente. não conhece, mesmo quem é pessoas que morem no litoral, né? É É. muito difícil esse acesso, né? Então eu acredito que Então, tem que mesmo suplementar. e eu costumo falar assim, a natureza é a mãe sábia de tudo, de todas as coisas, né? Então, por exemplo, eu tenho que tomar vitamina C o ano inteiro, né? É uma pergunta que a pessoa tem. Primeira resposta, não vai fazer mal se você tomar o ano inteiro, não vai fazer mal. Mas se você quer mesmo uma resposta bem, se tem que tomar o ano inteiro, para e presta atenção na natureza. O pé de laranja dá laranja o ano inteiro? Não, né? Naturalmente. Não. Geralmente ele dá no outono, certo? Então, por que será? Aliás, na primavera. Por que será? Porque você vai sair da primavera e vai entrar no inverno, aonde provavelmente você vai ficar gripado, aonde as gripes acontecem, né? Então, eu quero tomar só uma faixa do ano. Quando que eu tenho que tomar? Presta atenção na natureza. Olha quando que a natureza te dá determinada vitamina e aí você vai lá e faz uso dela, né? Essa é a melhor maneira. Maneira mais Sim. simples assim das pessoas entenderem. A Mônica está perguntando: crianças que adoecem com frequência, tem a ver com o tipo de alimentação que ela consome? Qual o posicionamento de vocês? Essa eu posso te responder já de cara que com toda certeza sim, tá? Nós somos o que nós comemos, Mônica. E nós somos resultado total da nossa alimentação, tá? O que pode acontecer numa doença genética, a maioria delas são de 10 a 15% genéticas. O resto são epigenéticas. É o que nós fazemos, o nosso estilo de vida. Onde nós vamos, o que nós comemos, o que nós tomamos, a poluição que chega até o nosso corpo. Então, tem tudo a ver com o que as crianças comem. Ela está dizendo mais aqui embaixo. Às vezes a comida não está dentro do paladar da criança. Aqui eu percebo isso bastante. Polo Natural. Boa noite, doutor Murilo e doutora Cibele. Celso Porter aqui. Muito boa noite, Celso. Seja bem-vindo. Aqui em Belém existe uma explosão da gastronomia. Desde pequeno introduzimos açaí, maniçoba, tacacá, vatapá, caruru, guaraná, entre zilhões de tipos de comida. Acredito que isso acontece em todas as regiões do Brasil, cada qual com seus hábitos, suas culturas, né? Sim. Tudo bem que lá no Rio Grande do Sul é costela, né? O pessoal fala os gaúchos geralmente falam que mamaram mamadeira de costela, né? Então, acho que cada região também tem essa sua própria explosão, né? Qual o médico que pode avaliar os exames endocrinologista? Olha, pode ser o próprio pediatra, ele também vai entender, tá? Sim. Não necessariamente não precisa ser o endocrinologista. Lembrando que endocrinologista, ele vai entender de vitaminas, sim, mas a especialidade dele é em hormônios, tá? Hormônios. O pediatra, às vezes, dependendo do foco desse pediatra, às vezes ele vai ter uma formação até um pouco melhor do que o endocrinologista. Sim. A Maria Latif está perguntando sobre o ômega 3 e o memory. Eu acredito que é daquela pergunta ainda se tem que dar um tempo, né? Então, o ômega 3 não, você pode suplementar durante todo o ano, não tem problema. O Uhum. Nutrozym Memory, no caso aqui não é o Nutrozym Memory, é o Super Memory, acho que agora chama, né? Sim, Em super memory. parceria aí com o Lucas Neto. Ele tem a vitamina B1 e a vitamina B10, tá? Então, assim, não tem problema também. Não é que você tem que fazer uma pausa, parar durante um tempo. Eu entendo, tá? Eu entendo, mas e ao mesmo tempo eu não entendo por que que as pessoas têm um receio tão grande.
ai, medo assim de dar a vitamina e às vezes não tem o mesmo medo de dar a coca, de dar a batata frita, de dar o antibiótico. Não, esse aqui pode. Mas Que elas vitamina, será que deviam tem que ter tomar medo, elas não cuidado com a têm. vitamina? Será? Será que a vitamina não vai fazer mal? Ou então, deu a vitamina, aí a criança ficou doente lá com alguma coisa. Acho que foi aquela vitamina que eu dei, né? Não foi os outros hábitos errados, né? Não estou dizendo que você faz isso, tá, Maria? Eu sei que você trabalha muito com a linha infantil e que você quer entender melhor e por isso que você envia suas perguntas. Estou ingerindo ômega 3 com Luzeax todos os dias. Pode tomar com Notrozime? Sim, pode tomar, não tem problema os três produtos. A gente tem um briefing aqui. Vamos ver o que eu posso abordar aqui. Se tem alguma coisa que você quer falar, Sibeli? Não, acho que eu falei. Eu também anotei algumas coisas aqui, mas acho que eu falei tudo que eu tinha anotado. A gente já pincelou assim, né? Mas ó, o que o mau hábito alimentar pode causar? Obesidade, diabetes, entre outras doenças, né? Isso aí é legal a gente falar um pouco mais. Você aí tem a palavra. Os maus hábitos alimentares. O que pode causar? As doenças que podem ser causadas. A longo prazo, né? Na verdade, nem tão longo assim, porque hoje a gente vê pessoas de 20 e poucos anos com hipertensão, diabetes, né? Que são doenças relacionadas à alimentação, Olha, eu colesterol acho alto. que a gente pode abaixar uns 10 a 12 anos aí, viu? 8, 9 anos já tem isso hoje. Sim, sim, é verdade. Crianças, né? Hoje eu conheço crianças com 2 anos que estão com colesterol alto. Então a criança quase começou a comer agora, né? Faz um ano e pouco que começou a comer e já tá com colesterol alto. Então é uma criança que eu indiquei, inclusive ômega 3, é filha de uma amiga minha, e para poder estar melhorando. Tem a questão genética, né? É que a família toda tem colesterol alto. A gente sabe que a questão genética também está ligada à alimentação, porque a família toda come tem alimentação desbalanceada, por isso que existe o colesterol alto. E aí até o Mas leite materno vai estar desbalanceado. sim, com certeza. Então, tem inúmeras consequências ruins, né? Mas as principais eu acredito que seja obesidade, diabetes, hipertensão desde a infância, né? Colesterol alto, né? Que pode desencadear doenças cardíacas, fora problemas intestinais. Então, a má alimentação, ela pode causar desbiose intestinal, pode causar constipação, pode causar alergias. Então, a criança às vezes começa a consumir muitos alimentos derivados do que tem glúten, que tem muito leite, aí desenvolve uma alergia e acaba piorando o quadro intestinal. Então, a má alimentação, ela tem consequências terríveis e não só na infância, para o resto da vida. Eu falo que a infância é quando a criança ainda é uma esponja, né? Então, tudo é muito fácil de modelar. Então, às vezes, as pessoas falam que é muito difícil porque ele quer começar biscoito. Tá, mas conversa com essa criança. Às vezes a gente acha que a criança não entende, que a criança não vai querer mudar, mas o que é mais difícil de mudar é o adulto. Então, se você conversa com a criança, tenta fazer um trabalho de educação nutricional com ela e para de comprar os alimentos, porque você, adulto, que compra o alimento para essa criança. Então, você precisa parar de comprar esses alimentos que fazem mal, né, que não são saudáveis e oferecer comida de verdade para essa criança, para estar prevenindo todas essas doenças ao longo da vida. Às vezes a mãe fica olhando assim com uma carinha pra mim, porque eu sou muito, muito objetivo, né? E isso é o que mais às vezes eu ouço. Doutor, mas ele só gosta de bolacha. Ele não gosta de outra coisa, doutor. Eu faço, eu capricho, eu faço tão temperado, ele não gosta. Aí eu falo assim, mas e por que que tem bolacha na casa? Se não tiver, como que ele vai comer? Da onde ele vai tirar essa bolacha, Eu né? fico assustada Então, quando eu vou é fazer só não ter. compra. Eu vou fazer compra no mercado e eu vejo carrinhos com criança e as pessoas pegam 30, 40 pacotes de biscoito recheado e colocam no carrinho para passar o mês. Eu fico assim, como consegue comprar tudo isso de biscoito recheado e fala que comer saudável é caro? É o que eu mais fico impressionada. Vai na feira, você gasta 30, 40, 50 reais na feira para semana. Aí você compra 50 pacotes de biscoito por R$ 1 cada um, porque é aquele da pior qualidade, e acha que aquilo é barato, É. né? Se eu fosse falar, a gente poderia ficar aqui até as 9 da noite. Tem também aquele pai e a mãe que é assim, às vezes eu atendo consultas clínicas, né?
Então, é uma cultura errada também, que é o pai e a mãe usar o médico como um monstro, né? Então, tipo assim, olha, se você não obedecer, eu vou te levar no médico. Você vai tomar injeção, né? Então aí o médico já é um cara do mal, né? Ele já é o vilão da criança. E daí depois que o pai e a mãe põem o terror do médico em cima da criança, aí vai chegar o momento que ele vai precisar levar a criança. E a criança não quer ir. Aí ele vai ter que oferecer uma recompensa. E aí vai ser assim, olha, se você for no médico e não chorar, depois você vai ganhar um chocolate. Depois nós vamos passar a comprar o presente. Depois você vai ganhar aquela bolacha que você quer. Aí é tudo errado do começo ao fim, do começo ao fim, né? O médico é o cara mal, aí a criança não quer nem contar que tá doente, quer esconder, e Uhum. depois, para ela ir no médico, ela vai ganhar um presente, que geralmente, às vezes, é alimentar. Eu já vi, saindo do consultório, a criança assim, mamãe, agora eu vou na sorveteria, né? Porque eu não chorei. É, antigamente até os médicos ofereciam um doce para criança, né? Depois É, que o acabava com pirulito, tudo, né? que ele se comportou, né? E tá totalmente E, voltada essa cultura, né? é. Infelizmente. Vamos ler o pessoal aqui. Tem, agora apareceu várias perguntas aí. Vamos ver aqui. Bicalme, ômega 3 e cloreto de magnésio, pode tomar todos os dias? Pode, não tem problemas. Só estamos falando, lembrando que o bicalme tem magnésio bisglicinato, tá? E o magnésio, cloreto de magnésio também é magnésio, só estão juntos com outros nutrientes. Gestante pode tomar cloreto de magnésio? Não seria tão indicado, porque pode provocar uma hipotensão. O cloreto de magnésio ele ajusta muito a pressão arterial. Então, às vezes, essa mãe pode ter uma hipotensão. Crianças pode estar tomando o mesmo ômega 3 que o adulto toma? Não, tá? A criança tem que ter um suplemento de ômega 3 específico para ela, na gramagem para ela, para doses infantis, tá? Assim como qualquer remédio que a criança não pode tomar o mesmo que o adulto, a suplementação é a mesma coisa, tá? Tem a sua Sim, dose apropriada para cada faixa. Ingerir muitos suplementos e cápsulas também não sobrecarrega o nosso corpo? Olha, não, tá? A não ser que você está tomando algo que tem uma dose errônea, tá? Ou se você está tomando uma dose, é, até às vezes o suplemento tem a dose indicada, mas você está tomando ele 2, 3, 4 cápsulas ao dia e está fazendo uma ingestão superior do que deveria. Mas se você tiver uma cápsula de cada vitamina que você está tomando todo dia, uma de vitamina C, uma de D, uma de E, uma de B, uma B1, B2, B3, não tem problema. Dentro da dose fisiológica, não é a cápsula que vai te adoecer, não, tá? Hoje em Na dia as verdade, também o cápsulas. excesso de vitaminas que o nosso corpo não metaboliza, ele excreta, né? Então, na verdade, quem toma Exatamente, joga fora. muito suplemento em excesso, tá jogando o suplemento fora. Porque seu corpo vai Exato. liberar e vai jogar fora. Então, não faz sentido, né? O excesso de suplementação. A mesma que ó, não tem um perfil assim com nome muito claro, tá escrito Ronfrosa, mas ela também está dizendo assim, as vitaminas estão nos alimentos adequados. Olha, nem sempre, tá? Nem sempre. A Cibele tá aí, ela tem livros de nutrição, tá? Ela sabe que lá no livro dela tá escrito que o tomate é rico em licopeno. Mas ela pode pegar um tomate e colocar numa lâmina de laboratório e talvez não ter licopeno nenhum lá. Depende do solo que esse tomate foi plantado, da época do ano que esse tomate foi produzido, dos agrotóxicos que foram colocados lá, se ele foi modificado geneticamente, como temos soja transgênico, trigo transgênico, milho transgênico, tá? Então, às vezes, você aprendeu que laranja é rica em vitamina C, mas nem toda laranja vai estar rica em vitamina C, tá? Nós somos o espelho deles, não adianta querer que a criança coma se os pais não comem. É isso aí, Viva Nutri, muito bem. Qual a tua sugestão para café da manhã?
para as crianças pequeninas. O que você tem a dizer sobre leite fermentado? E aí, Sibeli? Bom, sugestão de café da manhã são as mesmas sugestões para os adultos. Então, se você faz uma panqueca para você, sua criança pode comer uma panqueca. Tem várias receitas, né, hoje de muffin, bolinho para criança, que é sem açúcar, né? Sem trigo, porque a criança também é muito pequena, também não é ideal estar oferecendo trigo. Então, as receitas que os adultos comem saudáveis são as receitas que as crianças podem comer. Então, tá evitando dar pão para essa criança, porque o pão é altamente viciante. Então, se essa criança começar a comer pão desde novinha, ela vai querer pão e não vai querer outra coisa, porque é viciante. Então, para um café da manhã saudável, fruta, ovos, tem que sempre ter uma fruta, uma fonte de proteína e um carboidrato para essa criança. Então, você pode fazer uma panqueca que vai banana, aveia e ovo, por exemplo. Já tem os 3 ingredientes para oferecer para essa criança. Ou você pode fazer uma tapioca com queijo branco e oferecer uma mão para a criança. Sempre está oferecendo alimentos diferentes para ter nutrientes diferentes, né? Para essa criança não ter o paladar viciado em algum tipo de nutriente. E da mesma forma que você se alimenta bem, a criança se alimenta bem. São alimentos que os adultos e as crianças podem comer, mas em quantidades diferentes, né? Como eu disse, respeitando a saciedade e a fome dessa criança. Uma dúvida E, minha agora. pode falar. Eu posso, eu posso escolher que esse café da manhã não tenha carboidrato e usar outro macronutriente como fonte de energia, como uma gordura boa, por exemplo, oferecendo nozes e abacate? Para a criança, principalmente nos primeiros anos, é importante ter a fonte de carboidrato, porque é mais fácil para essa criança ter energia, né? O nosso corpo ele metaboliza de forma mais fácil, mais rápida a energia do carboidrato do que da gordura. Mas pode, com certeza, de vez em quando, 2, 3 vezes na semana, oferecer um abacate, né? As castanhas, na verdade, elas têm que ser a partir dos 2 anos, né? Também pelo risco de engasgo e de alergia. Mas tem as recomendações, né, da liberação. Mas para crianças pequenininhas, que eu entendi que é até uns 2 anos, é importante sempre ter o carboidrato, a proteína e a fruta. Você sabe o que E que a eu fonte sempre de falo gordura para boa os também. pacientes? Eu acho que a maioria entende bem fácil. Eu sempre comparo os pacientes com o carro. O carro, ele pode ser flex, gasolina ou álcool, ou ele pode ser diesel também, né? Então a gente tem aí 3 formas de combustível: álcool, gasolina e diesel. Todo mundo sabe que o álcool tem alta combustão. Então o carro ele anda mais, ele tem um poder de torque maior com o álcool, porém esse álcool acaba mais rápido, né? A gasolina, às vezes, você quer fazer uma ultrapassagem, o carro demora um pouco mais para atingir velocidade, porque ela tem menos combustão que o álcool, mas você vai andar mais quilômetros com ela. E o diesel ainda mais, né? Então, é a mesma coisa eu falo para os pacientes, que é a proteína, a gordura e o carboidrato. O carboidrato é o álcool, ele é combustão já, colocou na boca, você já está com energia, né? Só que ela também vai Uhum. acabar rápido e ela vai te viciar. E a cada 2 horas você vai precisar de outro carboidrato. E ele vai te Por isso que causar é picos importante ter a insulínicos. proteína e a gordura junto ali, né, do carboidrato. Eu nunca recomendo Isso, carboidrato sozinho. Sempre uma proteína e uma gordura junto para a gente aumentar esse tempo aí de combustão, né? exatamente. E o que você tem a dizer sobre o leite fermentado? Não é alimento para criança. Nem ele, nem Danoninho, né? Não sei se eu posso falar o nome aqui. Esses iogurtes extremamente industrializados, que são ricos em açúcar, corantes, conservantes. E eu não ofereceria, né? Se você quer oferecer um alimento Um lanche fermentado, você pode estar rápido, né? oferecendo kefir, por exemplo, né? Que é um leite rico em Kombucha, isso, kombucha também. rico em Então, probióticos. probióticos, exatamente. O leite fermentado, ele tem açúcar, ele tem muito pouco probiótico, e na verdade o que acontece? Com o transporte, os probióticos eles precisam estar na temperatura adequada desse leite fermentado. E se você tem o transporte fora da temperatura, ou se o mercado que você faz a compra desliga as geladeiras durante a noite, que isso acontece muito, a gente não sabe, e É, esse alimento saiu da temperatura, já era, os probióticos já morreram. já. Então, o ideal é estar oferecendo um iogurte natural que você mesmo faz em casa, ou até mesmo outros tipos de alimentos que são ricos em probiótico, como a kombucha ou o kefir, para poder estar oferecendo probiótico para essa criança. O leite fermentado não é recomendado e o danoninho também não.
A Milena está perguntando onde comprar os produtos da Ecobé. Nós vamos enviar aí no chat o link para você, Milena, onde você vai encontrar os produtos. Qual tirar nota boa? Vai ganhar presente? Peraí, peraí, deixa eu entender a pergunta. Igual Que é o que tirar nota você está boa, vai perguntando. ganhar presente. Tem que estudar. É o que a gente estava falando lá atrás, né? Sobre a recompensa de ir ao médico, né? Ela está dizendo que é igual ganhar nota boa. Quem toma hormônio para a menopausa pode tomar maçã, eu acho que é o nosso Marca produto peruana, talvez. Vinamagre, né? Ou Vigor Max ou similar? Sim, não tem problema nenhum, não é contraindicação. Posso usar o Neutrozim direto? Estou tomando já a segunda caixa. Sim, pode sim. Não tem problema tomar Neutrozim 2, 3, 4 caixas. É só serina e colina, são coisas que você mesmo tem no seu corpo, seu próprio corpo, tá? Minha filha tem 10 meses. Posso dar iogurte natural? Pode dar. Sempre olhando a lista de ingredientes. Então, o iogurte natural que é de boa qualidade, ele tem apenas leite e fermento lácteo. Se tem mais do que isso, não é adequado, nem para a gente e nem para as crianças. Então, você pode estar oferecendo. Só é importante, assim, cuidar da textura do que seu filho está comendo. Então, por exemplo, se você vai oferecer um iogurte natural, colocar uma fruta picadinha junto, para não ter só aquele líquido, né? Para ele ter a questão da mastigação. Depende também do método que você está introduzindo o alimento, né? Tudo depende do caso. Mas, generalizando, pode oferecer iogurte natural, sim. Certo. Lembrando que hoje em dia, a hora que você vai ler lá os componentes, tem nomes lá que estão escondidos, tá? Às vezes você está procurando um açúcar, ele não vai estar escrito açúcar lá, tá? Vai estar Sim. sucralose, vai estar outras Saca- coisas. Sacarose, né? Vai estar Xarope de alguma Tévia, coisa. vai estar outros nomes lá, tá? E é açúcar. A maca peruana também, natural terra, também não tem problema, tá? E aí está a resposta da Milena, o link aí onde você pode encontrar os produtos. Gente, não parece, mas estamos com 1 hora e 2 minutos de live. Tem mais Passou muito perguntas aí? A gente conversou demais já. Se vocês têm alguma dúvida. É, Cibele, tem algum nutriente assim? Eu posso falar isso depois, mas do seu conhecimento, na nossa linha infantil, que pode ajudar em pessoas especiais, TDAHs, e afins. Eu nunca estudei especificamente sobre isso, então eu prefiro que você fale sobre esse assunto, porque não é algo do meu conhecimento. Eu sei algo muito assim, sei que o ômega 3 ajuda bastante, né? Mas não sei nada específico, então eu prefiro que você fale sobre isso, né? Sobre Então, esse assunto. é muito importante pessoas com TDAH, autismo de todos os níveis, Down, todas as síndromes, tá? Por, o mais importante, por exemplo, o ômega 3, tá? O ômega 3 está presente na formulação da bainha de mielina, desde o tubo neural no primeiro trimestre. Você que é mãe, vai ser mãe, quer ser mãe, comece a tomar ômega 3 antes mesmo de engravidar e tome durante Sim, toda a gravidez. E se você tem um filho especial, dê ômega 3 para ele. Por favor, dê que você vai ver a diferença na formação, no desenvolvimento dessa criança, tá? As vitaminas também, todas elas, exemplo, Neutrozime aí, crianças com TDAH, você vai turbinar o cérebro dela, mais foco, mais atenção, menos desatenção, tá? Todos os nutrientes são importantes para as pessoas que não são especiais. E você imagina ainda mais aquelas que são especiais, tá? É a mesma coisa de você dizer assim, digamos assim, uma empresa normal precisa de dinheiro? Sim. E uma empresa especial? Ainda mais, tá? É simples assim de se entender. sim. A Natural Terra fez uma pergunta aí. O que é porcentagem VD asterisco? Eu acredito que é o que está escrito aí no rótulo, né? Você sabe responder essa, Cibele? Uma porcentagem do valor diário.
Então, a gente faz Ah, um tá. cálculo baseado geralmente em 2.000 calorias. Então, relacionado a 2.000 calorias, a quantidade de porcentagem do valor diário de cada nutriente. Aí vem a porcentagem que tem a recomendação, né? Então, a gente tem várias cartilhas, né, de recomendação de nutrientes para adultos, para crianças, para idosos. Então, os valores diários são de acordo com a recomendação. Se está 100%, então quer dizer que o valor diário daquela vitamina já está 100% no suplemento. Se está 50%, quer dizer que é 50% relacionado ao total do valor diário. Lembrando que da linha nossa infantil, que tem lá o super polivitamínico, ele compreende 100% das necessidades vitamínicas diárias das crianças. E tem uma tabela lá com a faixa de idade de 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 10, a porcentagem diária que vai compreender aquela determinada vitamina. Meu filho já Pessoal, toma está agradecendo já de aí. Muito ABCD. boa live, vocês foram ótimos. Memory Kids foi indicado para TDAH? Sim, é super indicado para TDAH. E para bebê dormir, damos o quê? Tá perguntando aí o Leandro. Para o bebê dormir, Leandro, você dá silêncio, paz, tranquilidade, que vai dormir, tá? É os Ritmo. pais que precisam ter força para o bebê É. dormir. Meu filho tem 13 anos, mas é magrinho. Qual vitamina é melhor para ele? Bom, vamos desmificar um mito aqui agora. Vitaminas não engordam, tá? Vitaminas com, resolvem o problema das carências vitamínicas, tá? Elas não engordam. Mas você está perguntando aí qual vitamina é melhor para ele? Todas, tá? Dê um complexo vitamínico de A a Z. Tem aí 13 anos, né? 13 anos nessa idade você já pode dar até uma cápsula, tá? Para não ficar faltando assim muita coisa. Pode dar uma cápsula, um complexo de A a Z. Aí na Ecobé tem o VitaGold, por exemplo. O Ômega Nutrium, né? Que você vai unir as vitaminas, os minerais e o ômega 3. Você vai compreender tudo o que essa criança aí precisa. E o Leandro está dando risada aí do que a gente falou para ele. Sugestão de fruta para dar junto com iogurte. Banana fica muito gostoso. Maçã picadinha fica gostoso também. Abacate fica muito gostoso com iogurte. Ah, gente, fruta, você pode colocar ameixa seca, se essa criança tiver com o intestino preso, por exemplo, da ameixa seca. É... Inúmeras, mamão com iogurte. Sempre picar, né? Não colocar amassado, colocar para ter textura, né? Não colocar amassadinho para criança pequena. Mas depois, mais pra frente, quando a criança for maior, você pode até bater o iogurte com uma fruta ou com duas frutas e oferecer para essa criança em forma de vitamina, né? Líquido, não tem problema nenhum. Mas pode usar a criatividade. Não tem nenhuma fruta específica, não. Tenho 67 anos. Quantas cápsulas de ômega 3 posso tomar e o melhor horário? Olha, 3 cápsulas de ômega 3 ao dia eu indico, tá? Um E o grande. melhor horário eu indico durante as refeições, nem antes nem depois, para que você não tenha nenhum tipo de incômodo com gosto de peixe na boca, tá? Então começa uma refeição, quando você achar que você está no meio da sua refeição, ingira a cápsula de ômega 3 e termine sua refeição. 3 refeições, né, as mais comuns, café da manhã, almoço e janta, você faz o uso das 3 cápsulas, tá? Parabéns para vocês, muito obrigado, Maria Latifi. Qual a sua opinião sobre farinha láctea? Eu acho que é a sua, Sibeli. Dá aquela até palpitação. É a mesma opinião sobre danoninho, por exemplo, sobre esses tipos de iogurtes açucarados. Isso não é alimento para criança e nem para adulto. Farinha láctea, eu acho um desrespeito com a alimentação infantil, porque está escrito lá que é a partir de 6 meses, sendo que a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que não ofereça açúcar para criança até 2 anos. E lá tem açúcar. O primeiro ingrediente da farinha láctea é açúcar. Então, não tem nada de bom ali. Nada. Zero. Então, se você quer oferecer algo engrossado para o seu filho, faça um mingau com aveia, por exemplo. Coloque uma banana picadinha. Mas farinha láctea não é um alimento saudável, muito menos para criança. Então, eu acho um desrespeito oferecer para eles e você não devia oferecer. Muito bem.
bem, muito obrigado. De nada. Pessoal, vamos começar aqui a ter nossas configurações, as nossas considerações finais. Vou dar a palavra aqui para a Cibele para ela agradecer a presença de vocês aí. Tenho certeza que a live passou tão rápido e ficou muita coisa ainda para ser falado, para ser dito. A gente pode programar aí uma próxima live, isso que hoje foi só o tema infantil, né? Adulto tem muita coisa ainda para falar, mas a Sim. gente precisa encerrar a live, já passou da hora. Então, enquanto isso, se vocês tiverem uma última dúvida aí aos 45 do segundo tempo, vocês podem enviar que a gente vai responder. Vai lá, Sibeli. Muito obrigada por cada um que participou, que mandou suas dúvidas. Muito obrigada pela confiança no nosso trabalho, por terem assistido até aqui. E podem contar comigo como profissional. Eu não sou nutricionista especialista em nutrição infantil, mas eu atendo adultos. Então, se você precisar de ajuda também para melhorar a sua alimentação, melhorar os seus exames laboratoriais, tem dúvidas, né, em relação a como perder peso, como ganhar massa muscular, eu com certeza posso te ajudar. Eu faço atendimento presencial aqui em São José dos Campos e online para todo o Brasil ou fora do Brasil. Se você quiser estar agendando sua consulta, é só ir lá no link da minha biografia, Nutri_Cibele, e estar agendando sua consulta pelo WhatsApp. Vai ser um prazer poder ajudar vocês e eu fico muito feliz por cada um que participou aqui da live. Muito obrigado pela sua presença. Agora eu que te agradeço, né? Que não seria possível a live sem você. Obrigada. E agora você me convida para eu ir lá na sua, tá? Com Tô certeza! esperando o Sexta-feira, a convite. cada 15 dias. Agora a próxima é dia 30. A gente vai estar falando sobre compulsão alimentar. Então é um tema muito interessante. Na sexta-feira, dia 30, às 19 horas. Então eu vou estar explicando o que é compulsão alimentar, o que é comer compulsivo, que são coisas diferentes. E esse assunto que é tão importante, né? Que também muitas pessoas que acabaram ficando em casa agora durante a pandemia tiveram problemas com isso, perceberam que são compulsivos, né? Então, nós vamos estar falando sobre esse assunto, tirando todas as dúvidas e vendo como a gente pode melhorar essa situação também. E eu te convido com certeza a participar de lives lá na sexta-feira, a cada 15 dias comigo. Então tá bom, muito obrigado. Só para responder aqui a Empório Erondina, ela está perguntando o que indicar para artrite e condromalácia. Olha, a artrite, que é a inflamação da articulação, você pode usar a cápsula para dor para ajudar nas dores que vai ocorrer, tá? Claro, o repouso é fundamental e a gente precisa reconstruir essa articulação. Então, fazer o uso do colágeno tipo 2, também a do nosso lançamento aí, que é o Artroflex Hyaluronic, tá? E tem algumas coisas que às vezes vai ser necessário você entrar com algumas medicações, não só da linha natural, mas da linha natural, isso é o que a gente tem para oferecer. Também glucosamina é importante nesse processo, que também é uma coisa natural, tá? E, claro, repor o cálcio para o lugar certo, usar a vitamina K2, repor o cálcio, tá? E tudo que envolve ali, que está em volta da articulação, ok? Agora é minha vez aí de agradecer a todos que esteve aí na live conosco. Agradeço a presença de vocês. Quanto mais vocês comentam e falam e perguntam, melhor é a live. Vocês podem ver aí, ó, já 1 minuto e 15 assim, né? Muito rápido, tá? Espero Sim. vocês na semana que vem. Vai ter mais participação especial na semana que vem, tá? Vamos encerrar aí o mês de outubro com a linha infantil e agradeço a participação de todos. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, suas famílias, você também, Cibele, fica com Deus. E Amém, até você. mais, até a próxima. Tchau, tchau. Até, foi um prazer participar. Prazer é nosso. Tchau, tchau. Tchau.